a primeira-dama Janja da Silva chorou ao falar da morte do Papa Francisco. Numa entrevista à Folha, a mulher de Lula recordou o recente encontro com o pontífice e também as cartas enviadas pelo religioso a Lula durante o período em que o petista esteve na prisão. De acordo com Janja, o contato entre Francisco e Lula foi importante para o presidente superar o período de desesperança logo depois da morte do neto. Janja falou ainda sobre a imagem do Papa que mais a marcou. A imagem que mais impacta, talvez porque a minha mãe tenha falecido de Covid, é a imagem dele caminhando sozinho durante a pandemia na Praça São Pedro. Para mim é aquela imagem, a imagem que, apesar da praça estar vazia, né, milhares de pessoas estavam ali, milhões de pessoas estavam ali com ele em oração. Bom, Ana, Lula e Janja já confirmaram a presença no funeral do Papa, marcado para esse sábado agora, e o casal embarca com uma pequena comitiva, né, com uma excursão para o Vaticano para acompanhar esse funeral amanhã, quinta-feira. É curioso, Paula, ver essa entrevista da Janja pelo seguinte, 2 pontos. Bom, primeiro que nós falamos aqui, inclusive, na segunda-feira, com todo respeito ao falecimento do Papa, líder, né, da minha Igreja Católica Apostólica Romana, mas eu falei na segunda-feira que seria hipocrisia não mencionar a ligação de Francisco com a esquerda, um lado mais progressista também, ele que disse isso, vídeos na internet, inclusive já mostramos aqui, ele dizendo que Dilma tem as mãos limpas, né? Las manos limpas, ele deu uma entrevista em espanhol para uma TV argentina, se eu não me engano. Depois ele fala que Lula foi um preso político. Então tudo isso já é muito óbvio, né, da ligação dele com uma ala ideológica mais progressista, mais esquerdista, enfim. Agora, é curioso, Paula, ver a Janja chorando com aquela imagem do Papa Francisco, que realmente foi uma imagem muito bonita na época da Covid, só que naquela época, exatamente a turma da Janja, os petistas, os esquerdistas, os tais progressistas, queriam fechar igrejas e muitos governadores e muitos prefeitos ligados ao PT fecharam igrejas na marra. Na marra. Então é curioso ver que uma imagem bonita do Papa Francisco, inclusive ele que disse que as pessoas tinham direito, né, de orar, ela chorando exatamente sem colocar em contexto que a turma dela fechou igrejas, templos, cultos, escolas, comércio, e se você não fechasse, você era genocida, você era fascista, você era do mal, você queria matar as pessoas. Ou seja, essa gente não para em pé, porque quando abre a boca e depois mostra o que eles falam, as palavras, quando colocamos juntos as palavras e as ações, não bate. Piotr. Eu vou só voltar nesse ponto que a Ana mencionou acerca do Papa, né? Da história do Papa. Até porque a comitiva brasileira já está confirmada também. Eu disse aqui na segunda-feira que o Papa era um Papa de causas genéricas, né? Porque ele defendia as coisas sem a profundidade e sem a objetividade de ação nas coisas que realmente, digamos, o interesse das pessoas realmente estava. Citei o caso da Nicarágua, por exemplo, e comparei, obviamente, Francisco com João Paulo II. João Paulo II entendeu onde estava o problema, estava exatamente na União Soviética, e fez todos os esforços usando a capacidade ramificadora da Igreja Católica, de padres no mundo inteiro, para derrotar a União Soviética, o socialismo, o comunismo, derrubar o Muro de Berlim, pôr abaixo a cortina de ferro. A gente não viu isso no papado de Francisco em relação à Nicarágua, que sitiava verdadeiramente bispos, padres católicos em lugares ali na Nicarágua. Quando a gente vê essa imagem do Papa, sim, é bonita, mas essa lembrança que a Ana fez é absolutamente necessária. O choro da Janja, essas coisas todas, é um negócio assim
que o Brasil tem outras coisas para discutir, né? O fato que prevalece é exatamente este. Naquele momento da Covid, do gesto bonito do Papa, não pediram para o Papa usar máscara, sei lá o quê, não sai de casa, fica no seu quarto, enfim, põe essas coisas todas. Essa gente simplesmente mandava prender, arrebentar e prender quem ousasse, do ponto de vista científico, questionar os métodos que estavam sendo colocados naquele momento como, digamos, obrigatórios para combater um mal que ninguém conhecia de verdade. E aí se perseguiu o time da Janja, por exemplo, essa gente associada à Janja do ponto de vista ideológico-político, esse pessoal perseguiu cientistas, médicos, todos eles que tinham prestado relevantes serviços em outras epidemias no mundo inteiro. Esse fato precisa ser lembrado. Estou falando de cientistas e médicos extremamente respeitados e que deram resultado ali na linha de frente, que tinham que tomar uma decisão porque tinha um paciente na frente. Essas pessoas foram perseguidas por essa ideologia completamente tacanha que achou que tinha que cancelar quem pensava diferente. Essa gente que diz agora que defende a democracia. Defende nada, sabemos disso, nunca defenderam. Eles detestam a democracia.